agradecer ao Senhor por este período tão precioso de adoração, de cânticos. Levante suas mãos e diga obrigado, Senhor, porque a minha voz pode te adorar. Todos os meus sentimentos se voltam a ti nesta hora e declaramos que só o Senhor é Deus. Senhor Jesus, obrigado pela salvação, pela libertação, pela restauração que o Senhor trouxe para a minha alma. E nesta hora eu declaro que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito obrigado, Jesus, para a glória de Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Podeis sentar. Queridos, a paz do Senhor. Amém? Amém? Estamos aí, amém? Está melhorando. Nós estamos tendo o privilégio de conhecê-los. Tive o privilégio nesses dias, no trabalho do Remi, onde estávamos ali no encontro de líderes, conhecer o pastor, a pastora. E nesses dias que vamos estar por aqui, estou tendo o privilégio de estar com vocês hoje, à noite, agora, e amanhã também estaremos aqui. Então eu quero agradecer a Deus por esse privilégio e quero que você abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia ou o seu eletrônico, a Bíblia eletrônica, no capítulo 16 de 1 Samuel. Irmãos, o que Deus quer é encher os jovens com o Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer, levante a mão aí para mim ver. Então, a grande vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Deus não nos chamou para vivermos uma vida sem a ação e a atividade do Espírito Santo. Jesus chegou na minha vida quando eu tinha 24 anos de idade. Já passou muito tempo. Já passou 36 anos. Amém? Então hoje eu estou com 61 anos de vida e Jesus chegou na minha vida quando eu tinha 24 anos, estava perto, próximo dos 25, Jesus entrou na minha vida. Dia 29 de abril de 79, era um domingo, era 3 horas da tarde, 15 minutos, e eu estava numa casa de recuperação para drogados, aqui no Paraná, em Maringá, no movimento que se chama Movimento para a Libertação de Vida, MOLIVE, do pastor Newton Tuller. E ali começou um processo de recuperação. E daquele dia em diante, minha vida foi mudando. E eu fui entendendo o plano de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus para a juventude. E quando eu passou meus 9 meses, me recuperei. E comecei a trabalhar com os drogados, os alcoólatras e os meninos e meninas de rua pelo Brasil. E dentro do Brasil a gente fez um grande trabalho, abrimos 15 casas de recuperação para drogados. E logo depois, ainda indo e vindo ao exterior, Brasil, Europa, Ásia e África, a gente conseguiu ver Deus trabalhar muito, através do poder do Espírito Santo. Quando Deus chama Davi, Davi era talvez o menos cotado, talvez não, com certeza, o menos cotado para ser cheio do Espírito Santo. Davi não tinha nenhuma conotação dentro da família, que um dia ele seria rei, que um dia ele seria a solução para os seus familiares, que um dia ele seria a solução para a sua nação,
e seria a solução para o próprio mundo. Ninguém diria isso. Por quê? Porque quem está do seu lado você não conhece, não sabe o que Deus tem singularmente para essa pessoa. Do seu lado hoje pode estar o maior avivalista da história da humanidade. Aleluia. Do seu lado pode estar a pessoa que Deus vai levantar e pode resolver o problema da pátria brasileira. Aleluia. Você crê que o Brasil vai ser restaurado? Quem crê, diga glória a Deus. O Brasil vai sair da mão dos perdidos. Amém? Então, do seu lado, talvez tenha uma pessoa que Deus vai usar para trazer da ciência soluções clínicas para curar doenças incuráveis. Do seu lado, tem alguém que você não conhece e Deus vai fazer uma grande obra nessa pessoa. Talvez você está aqui cantando, adorando a Deus, mas dentro de você está cheio de trauma, cheio de frustração, cheio de insegurança, cheio de medo, sem saber aonde vai dar a sua vida. Mas Deus já tem um mapa da sua vida e tudo que Deus pensou por você vai dar certo, em nome de Jesus. Tudo que Deus pensou por você. Eu era a pessoa que tinha tudo para dar errado, tudo para dar nada, mas deu alguma coisa. Amém? Tudo para dar errado, mas pode dar certo. Quando a gente olha esse capítulo 16 de 1 Samuel, do versículo 1 até o versículo 13, se olha os propósitos de Deus, a habilidade de Deus pensar, de Deus construir um projeto, de Deus pegar o desprezível, nada, e construir um projeto gigantesco, que vai entrar para a história da humanidade. Olha quantos milênios passados, falando de Davi, quando aconteceu lá o seu chamado, e hoje eu estou aqui falando dele. O mundo inteiro, todos os pregadores, a Bíblia, a história da igreja, construída em cima da história de Davi. O nome que de repente, em Israel, quando Jesus passava, o povo gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele passa a ser um referencial da promessa para os aleijados, para os coxos, para os mancos, para os cegos, para os surdos, para os leprosos, para toda a humanidade. Porque Deus tem um projeto. Deus pegou Davi no momento talvez mais difícil da vida de Davi. Parece que não era um momento bom. O pai não disse nada de expressão sobre Davi. Quando Samuel chega na casa de Jessé, que ele vê o irmão de Davi, ele logo declara ali pelo verso 4, 5, 6, principalmente o verso 6, ele declara que aquele era o possível escolhido de Deus. Mas Deus olha para Samuel e disse assim: Samuel, eu não escolhi este, eu rejeitei. Porque você vê como o homem vê, mas eu vejo o coração. Amém? O importante é que Deus veja dentro de nós. E passou todos os filhos de Jessé, e de repente parou de vir filhos. Samuel perguntou: acabaram os filhos, teus filhos? São estes? Jessé olhou e disse assim: não, tem um. Tem o menor. Mas ele vive nos campos tomando conta de ovelha. Não tem um referencial, não tem uma indicação, não tem nada que possa dizer que vai dar certo. Assim a minha vida, talvez assim a sua vida. Eu com 13 anos de idade entrei nas drogas. Os motivos foram muitos. Problemas com o pai, problemas de violência dentro de casa.
como talvez muitos aqui, traumatizado, frustrado, desiludido, com 13 anos de idade. 13 anos de idade eu era um caos, eu era um ser humano sem perspectiva, sem nenhuma motivação para dizer que viver valia a pena. Porque meu pai chegava em casa e dizia: mulher, prepara água com sal e vinagre que eu vou bater nas crianças, e cortava a gente no couro e depois dava banho de água com sal e vinagre. O pai batia na minha mãe, agredia, arrastava pelos cabelos, tirava a barriga da minha mãe grávida, minha mãe abortava, era uma loucura, e a gente crescia, não cresceu muito, mas cresceu um pouco. Crescia assim. E aquilo tudo ia trazendo um ódio, mas debaixo daquilo tudo ali, minha mãe é uma mulher cheia do Espírito Santo, mulher de oração, de jejum, profetizando que um dia ela e a casa dela serviria ao Senhor. E olhava para mim e dizia: meu filho Paulo, eu coloquei teu nome de Paulo porque Deus te escolheu, te separou no meu ventre e disse que você seria pregador do Evangelho, por isso eu te chamo de Paulo. E eu olhava para aquilo ali, olhava para minha mãe, olhava para Deus e olhava para mim. Eu não via nada de possibilidade. Primeiro, que Deus não fazia nada pela minha mãe, era o que eu entendi. Que Deus não atendia a oração da minha mãe, era o que eu entendi. Porque se ela orava tanto, se ela jejuava tanto, se ela clamava tanto, se ela declarava que ela e a casa dela serviria o Senhor, porque meu pai era aquilo tudo. Adúltero, violento, não bebia, não se drogava, era lúcido e fazia tudo aquilo. Então, de repente, eu olhei também para Deus e falei: o Senhor não existe. Deus não existe. E comecei a negar a fé da minha mãe pela minha vida. Eu rejeitei a possibilidade de ser pregador. Eu não entrava em igreja. Eu me rebelei contra tudo. E odiava quando minha mãe falava que eu iria ser pregador. Dentro daquela violência, um dia a barbaridade dentro de casa muito grande, 13 para 14 anos, eu resolvi me libertar do meu pai. E resolvi matar o meu pai desde 8 anos de idade, eu pensava. E eu construí na minha mente matar o meu pai. Porque eu pensava, se eu matasse ele, eu libertava a minha mãe, meus irmãos, que aí somos um total de 10, nordestino é bom para fazer filho, né? E ele 10, fora os que abortou, e fora os 300 que ele tem fora de casa. Então tudo aquilo ali ia trazendo uma situação muito ruim. E com 13 anos, quando eu entro nas drogas, eu entro como um caminho de fuga. Era um meio de fugir. Chegou um moço perto de mim, que eu queria morrer, porque eu não sabia o que ia dar da minha vida, e me ofereceu maconha e disse que a minha vida poderia mudar. Eu acreditei naquilo ali, fumei, me tornei um drogado. Com 15 anos começo a cometer delitos para fumar droga e vou preso. Com 17 anos estou afundado no crime, agora no meio de assaltante de banco, começo a viver no alto crime e vou viver no alto escalão do crime. Com 17 anos estou assumindo quadrilhas de bandidos, 18 anos sou marginal, começo a descer para penitenciárias e a vida perde o sentido, o ódio, o trauma, frustração, decepções, desilusões, vai tomando conta de todo o que é ambiente. Às vezes eu olho para Davi e vejo aquele moço, quando o pai dele diz assim: é o menor, está no campo tomando conta de ovelha, não está sendo somado com os outros irmãos, não está sendo notado como os outros irmãos, nem o profeta notou ele, ninguém notou. É você olhar para dentro de você e ver seu quadro emocional, as perdas da sua juventude. Alguém tirou coisa preciosa de você, não vai devolver. Alguém machucou você, não vai te pedir perdão. Alguém pisou em sonho seu, como eles pisaram
Nos sonhos de José, os irmãos jogaram José nu dentro de uma cisterna. Assim está escrito no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 23, 24 e 25. E no verso 25 eles sentam para comer, sentam para comer pão, não estão nem aí. José está lá dentro de uma cisterna com cerca de 30 metros de profundidade, sendo comido pelos parasitas, pelos insetos do deserto, pelas aquelas coisas, animais peçonhentos. Estão preocupados com José? Não. Frustrando o projeto, frustrando o sonho, destruindo um propósito, anulando uma vida. Quantas coisas tiraram de você, despiram você, pisaram em você, humilharam você, mas Deus está olhando para você. Aleluia. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque caiu de paraquedas neste lugar. Deus te trouxe para aqui. Amém? Você crê nisso, igreja? Quem crê, levante a mão e dê um glória a Deus. Deus te trouxe para dizer para você: eu vou te encher com o Espírito Santo e você vai ser a solução. Aleluia. Deus quer usar a gente da maneira que somos. Ele melhora a gente. Minha vida foi tomando rumos infernais. E quando eu chego com meus 19 para 20 anos, não tinha mais jeito. Não tinha mais retorno. Era um mundo do crime e nada mais. Era estampa de jornal na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, todo o Rio de Janeiro, interior do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, procurado por todo lado, como um dos maiores assaltantes de banco, traficante de droga. Assim o jornal publicava. Mas, atrás de mim tinha uma mulher de oração. Se você está aqui hoje é porque alguém falou de você para Deus. Alguém orou por você. Eu queria um dia, quem sabe, se Deus permitir, lá no céu, sentar com Davi e conversar com Davi. Para sentir o que Davi sentia. Davi, ele mostra o quadro da sua adolescência, da sua infância, da sua adolescência e da sua juventude antes de ser cheio do Espírito Santo. Ele mostra um quadro de trauma, de decepção, de desilusão tão grande. Ninguém valorizava, ninguém valoriza. As pessoas tiram as coisas da gente e não se preocupam. As pessoas bloqueiam o nosso caminho e não estão nem aí. As pessoas pisam no nosso sonho e não querem sair de cima. A gente olha Isaías, se olha para o Isaías com 24, 25 anos de idade, ali aproximadamente ele tinha, segundo os estudos, chega a isso. No capítulo 6 de Isaías, o referencial dele, o rei Uzias. Um referencial ruim. E aquele referencial morre. E os sonhos de Isaías vai junto. Os projetos de Isaías, os desejos dele, de ser profeta, de ser adorador, de ser cheio do Espírito Santo, vai embora, porque aquele que lhe ensinou tudo errado e agora morre. Muitas vezes é assim, nossos referenciais, eles somem diante da gente e a gente fica perdido, ainda que é ruim o referencial, mas a gente se perde. E Deus apareceu para Isaías. E quando Deus aparece para ele, ele tem uma visão gloriosa, ele vê coisas gloriosas, ele vê coisas maravilhosas, mas de repente a consciência, subconsciente, a consciência, bate muito forte, os traumas, perdas, mexe ele por dentro, e ele está diante de uma visão do sobrenatural, ele está diante do Criador,
é a criatura e o Criador, é o pecador e o Salvador. Ele olha para aquilo tudo, aquela visão e grita: ai de mim, que sou pecador, vou morrer. Porque a visão era sobrenatural, não coincidia com a vida dele, com a realidade dele, com o momento dele. Deus aparecer, Deus me chamar, Deus falar comigo, isso é uma loucura. E Deus falou com ele, mandou os serafins voarem de um lado para o outro e gritar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E mandou um anjo pegar uma brasa viva com a tenaz lá do altar, e aquele querubim, aquele serafim, voar e vir em direção de Isaías e colocar nos lábios dele o fogo de Deus. E quando a brasa toca em Isaías, o pecado desaparece. Os traumas, as frustrações, as desilusões, o fracasso, o fracassado desaparece. E Deus dá um brado lá do alto trono: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías grita: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque foi cheio do Espírito Santo. Deus quer te encher com o Espírito Santo para anular todas as maldades que vieram de fora contra você e que vieram de dentro de você para fora. Deus quer anular todas as decepções, desilusões que você passou na vida e te encher com o Espírito Santo para você pregar um evangelho do avivamento, o evangelho dos milagres. É interessante quando você vê a história de Jeremias, capítulo 1, verso 4, quando diz o Senhor, quando o Senhor chama Jeremias, também era um moço, na idade de seus 25 anos, filho de um sacerdote, Elquias. E aquele dia os sacerdotes desceram para ajudar, e ali estava Jeremias. E Deus fala com ele, no verso 5, antes que você fosse formado no ventre de tua mãe, eu te conheci, e antes que sais de lá, eu te santifiquei e te consagrei profeta para as nações. Você não sabe o que Deus preparou para você desde o ventre da sua mãe. Deus tem algo para você. Amém? Quem poderia dizer que Davi seria rei? Ninguém. Perguntasse a ele: não, vou morrer tangendo boi e ovelha, e mais nada. Talvez é assim, talvez você seca, as coisas secam a gente, situações secam. Quando eu cheguei com meus 23 anos de idade, eu dentro de uma cadeia, um dia eu olhei para o céu, olhei para a terra, olhei para os meus lados, olhei para tudo, e eu disse assim: para que eu nasci? De 0 ano até 13, 14 anos, espancado pelo pai, que hoje eu tenho cicatrizes, né, marca na cabeça, várias vezes quebrada, testa, perna quebrada, cicatriz no corpo, com fogo, coisa violenta. Assim minhas irmãs também. Com 15 anos, estou preso, pendurado em pau de arara, depois estou dentro de solitária, mas aí pelos fatos que eu merecia, porque onde eu estava já era o inferno, contra o próprio inferno. Mas que perspectiva tinha? Minha mãe orava por mim todos os dias, e eu digo que a minha mãe orou 10 anos por mim, porque dá a entender que ela orou os 10 anos.
Às vezes que eu voltava na casa da minha mãe, a encontrava de joelho. Eu sempre chegava 2 horas da madrugada, passava alguns minutos com ela e fugia, saía fora. Quando chegava ali, geralmente minha mãe estava orando, lá no quarto, de joelhos dobrados, perto da cama, que ela esperava para mim sempre voltar e dormir. E ali de joelhos dobrados, ela dizia: Senhor Jesus, às vezes que eu ouvi, gravei sua oração. Onde estiver meu filho Paulo, envia teu anjo, traga o meu filho para casa, não deixa morrer, não deixa isso, não deixa aquilo. E eu aprendi a ouvir a oração dela. Às vezes eu chegava numa boa, então ia lá, esperava ela acabar de orar e conversava com ela. Às vezes chegava doidão, batia nas costas dela, ela de joelho orando, e eu dizia: Dona Ana, antes da tua oração chegar no céu, já cheguei em casa zombando, rindo da cara dela, e ela me abraçava e falava: obrigado, Jesus, o Senhor trouxe meu filho de volta. Eu empurrava ela, jogava ela por cima da cama e dizia: eu sou filho do diabo, eu não creio no teu Deus, para mim teu Deus não existe. Se teu Deus existisse, tu não seria essa mulher feia que é, magra, olha aí quem é você, esse joelho feio, calo, cheio de calo. Se teu Deus existisse, Dona Ana, tu não teria o marido que tem, diz que é meu pai, não teria o filho que tem. Olha o que você vê no telejornal, ouve em rádio, ou lá na igreja que você congrega. Ou quando você lê um jornal, o que é que você vê? Aquilo ali é a realidade. Eu nasci para ser bandido, vou morrer bandido. Essa é a minha história. Eu não creio no teu Deus. Para mim o teu Deus e o diabo são parceiros. Só que um faz a ferida, o outro joga o remédio. Minha mãe ficava ouvindo quietinha, depois olhava para mim, as lágrimas descendo, e dizia: meu filho, ouça o que eu vou te dizer, Paulo. Não importa se você crê em Deus ou não, importa que eu creio. E guarda isso que eu vou te falar. De dentro de mim não saiu e nem foi gerado filho do diabo. Jesus vai te salvar e você vai ser cheio do Espírito Santo e vai ser pregador. Aleluia. São guerras, gente, batalhas. A pessoa precisa estar cheia do Espírito Santo. É necessário que o Espírito reine dentro de nós. É necessário que o Espírito profetiza que as cadeias de Satanás vai cair, aleluia. E que a igreja vai reinar para a glória de Deus. Não importa como você está sendo visto, ou o que estão achando de você, ou o que estão falando de você, agora Deus sabe quem será você no futuro, aleluia. Ele vai te dar uma oportunidade, e essa oportunidade, se você entender, Ele vai te encher com poder. É interessante, quando Samuel diz: olha, ninguém senta à mesa, ninguém sente-se à mesa antes que este moço chegue aqui. Deus já começou com a exigência. E quando Davi chegou, quando Samuel viu o menino, eu acho que Samuel olhou no versículo 12, diz: então mandou buscá-lo e fez entrar, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Não era bonito não, era de boa aparência. E disse o Senhor: levante e unge, este é o mesmo, é o homem. E assim tomou Samuel vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então tem um momento que Deus vai se derramar sobre nós. Tem um momento que Ele vai nos dar. Davi não questionou. Davi foi o único aqui que não questionou, que não falou nada. Talvez os irmãos deles ficaram muito nervosos por não poder sentar à mesa. Quem é esse profeta para impedir que comamos antes de Davi? Davi é o boia fria, Davi não come à mesa com a gente. Talvez houve questionamentos. Jessé questionou. E quando Davi chega,
Deus brada do céu e diz: Samuel, este é o moço, aleluia. Quem crê que Deus marcou você aqui, levante sua mão aí, por favor, e diga glória a Deus. Talvez Deus marcou você. Você vai ser a solução da sua família. Você vai ser a solução da sua casa. Talvez você será a solução da nação. Glória a Deus. Você vai derrubar Golias. O Golias das drogas. O Golias da prostituição. Golias do homossexualismo, do lesbianismo. Você vai derrubar o Golias da religiosidade. Você vai derrubar o Golias da corrupção. Deus vai te levantar, aleluia. Mas Deus não vai te encher com o Espírito Santo para você andar de um lado para o outro como Zé Ninguém. Não, gente. Deus encheu Davi e Davi voltou para trás das ovelhas. Mas era diferente. Davi sabia que estava diferente. Quando eu pensei que não tinha mais jeito, chegou com 23 para 24 anos, eu vi que minha vida não tinha mais jeito. Só que eu queria morrer e não, parece que não morria mais, não tinha mais jeito. Nem para morrer prestava. Tentava, às vezes, numa barra pesada, num troca de tiro para cá, eu metia a cara na frente para ver o que ia dar e dava, mas eu queria era morrer. Já não valia mais a pena. Queria voltar, não tinha mais espaço para voltar. Então eu fui em pai de santo. Um dia me falaram que eu queria dar um jeito na minha vida e eu não acreditava em Deus. Fui num centro, num pai de santo, negócio meio pesado. Chegou lá o camarada, jogou fumaça na minha cabeça, pipoca na minha cabeça, óleo na minha cabeça, bebeu umas cachaças na minha frente. E disse que eu tinha um espírito estranho, porque os demônios, espírito que deveriam descer para me libertar, eles não desciam até a mim. Eu olhei para ele e falei: pior que os que tem que descer não desce, que deve subir não sobe. E eu fico nessa loucura. E o pai de santo falou: olha, então marcou no cemitério, em cima de túmulo. Eu queria me libertar. Chegou lá, me colocou, jogou para lá, para cá. Sabe o que ele falou para mim? Você é uma pessoa muito estranha. E me deu um colar cheio de cruz, cheio de lua, cheio de sei de quê. E disse: isso aqui é para fechar seu corpo. Mas o dia que arrebentar, você morre. E eu estava doido que aquilo arrebentasse. Só que eu saí dali buscando a libertação, o passaporte da vida, e saí com o passaporte da morte. Passou um tempo, nada dava certo, as coisas estavam piorando, estou chegando, 24 anos, entro em 24 anos. Me indicaram um padre que recuperava drogado. Eu falei: eu vou atrás desse homem. Cheguei lá, um alemão, quase 2 metros de altura. Ele me recebeu, fiquei ali com eles conversando, bacana, recuperando drogados, coisa bonita. Só que no dia da Eucaristia, da ceia, eu vi lá uma coisa que eu não gostei. Ele deu a hóstia para os fiéis, depois ele pegou o vinho, balançou para lá, para cá, para lá, para cá e para dentro. Falei: esse padre não é legal. Ele dá o tira-gosto para a gente, toma o vinho. Eu não entendia nada disso, não quis tomar também. Quando o padre depois foi atrás: meu filho, por que você não tomou do corpo de Cristo, não comeu do corpo de Cristo? Falei: padre, o senhor não leva mal não, mas o senhor não é legal não. Eu creio até que eu estou liberto, mas o senhor não está liberto não. O senhor é o seguinte: o senhor come tira-gosto, o senhor dá o tira-gosto para a gente, toma o vinho. Por que não deu o vinho para a gente? Aí o padre disse que eu estava blasfemando, já quis me expulsar, excomungar, me mandou embora, mas eu pedi a ele misericórdia para ele me esperar mais um dia para mim pensar. Só que na noite daquele dia eu fui lá no altar, peguei, tinha 3 garrafas de vinho, abri, tinha um pacote de hóstia desse tamanho, comi tudo e bebi o vinho todo e fiquei doidão. Fiquei bêbado lá dentro. Aí eu estava perto de um altar, tinha um santo alto, e eu vi que o santo ia cair para cima de mim, mas não era o santo, era eu.
Aí eu achei que aquele bicho queria me pegar, fui lá, peguei um pau, quebrei tudo. Fui expulso da igreja católica. Não tinha jeito. Ninguém conseguia me libertar. Minha mãe falando que Deus ia me libertar, que Jesus era a solução. Quando, de repente, fevereiro de 79, eu entro numa fuga, morre muita gente, eu vou para a casa da minha mãe, humilho minha mãe, dias depois eu volto, minha mãe está feliz cantando e diz para mim assim: meu filho, Jesus te salvou. Aí começou a falar de Jesus de uma maneira muito forte e alegre. Eu falei: mãe, a senhora crê que esse tal de Jesus morreu e ressuscitou? Ela disse: é, meu filho, Jesus morreu e ressuscitou. Eu falei: a senhora que crê igual esses pastores pregam aí, teus pastores lá, que diz que ele tem corpo? Ela falou: claro, ele ressuscitou com corpo. Eu falei: então ele é igual eu e a senhora? Ele tem perna e anda, tem boca e fala, tem mão e pega? Ela disse: ele tem tudo isso. A diferença, Paulo, entre eu, você e Jesus é que nós somos pecadores e ele é salvador. Falei com ela: então fazer um acordo com a senhora. Eu vou aceitar Jesus se ele andar até onde eu estiver, se ele falar comigo e se ele me tocar. Minha mãe deu um sorriso e me abraçou e disse assim: minha mãe é doida na fé, gente. É uma louca na fé. Eu falo isso para ela, ela pula no meu pescoço e dá um sorriso, é uma nordestina muito bonita, um sorrisão lindo, e olha dentro dos meus olhos e diz assim: meu filho, tão certo como eu estou diante de você, Paulo, Jesus vai fazer isto. Você crê que ele pode fazer loucura através da fé? E eu saí dali, falei: mãe, a senhora está mais doida do que eu pensava, vou embora. Fui embora. Quando foi dia 28 de abril de 79, naquele mesmo ano, a gente estava numa roda de bandido, ia cometer um assalto muito grande, talvez seria o maior assalto do Brasil naquela época, negócio de banco, carro forte, essas coisas. E de repente eu estou ali no meio, preparando, eu liderava o grupo, veio uma voz do céu, gente, tão forte, e disse assim: Paulo, levanta-te, eu não te fiz para andar nesse caminho, vai para onde eu te mandei. Gente, eu estava sentado com 5 jovens, uma arma na mão, a outra do meu lado assim, preparado para 10 horas era o assalto, era a hora que ia tocar a nossa partida. Era 10 horas quando essa voz veio, eu me coloquei de pé, sem pôr as mãos no chão. As 2 armas ficaram no chão, a minha mente mudou completamente. Eu não tinha mais noção do assalto, eu não tinha noção daquilo ali. E um rapaz olhou para mim e falou: Pepe, que era o meu apelido, e disse assim: cara, você está com a cara de maluco, meu chapa, que está pegando? E eu pensei: pronto, ouvi uma voz do além, o cara está falando que eu estou com cara de maluco. Eu pirei. Falei: estou saindo fora, e os caras começaram a gritar, e eu não podia abortar o assalto porque eu liderava. Mas agora eu não tinha jeito. Eu virei as costas e saí correndo. Dia 29 de abril de 79, dia 28 de abril de 79, 10 horas da manhã, as armas ficaram no chão, e eu virei as costas e fui embora. Até hoje, as armas estão no chão, e eu estou de costa para o crime em nome de Jesus. Só que eu não sabia para onde ir. Voltar para o morro era complicado. Eu tinha abortado um assalto. E isto complica no meio do crime. E era a época que estavam formando a Falange Vermelha, que hoje chama de Comando Vermelho. Aquela loucura toda. E eu pensei: para onde eu vou? E pensei: vou voltar para a casa da minha mãe. Dar um pulo lá, de lá eu me resolvo. Dali até a casa da minha mãe dava umas 2 horas. Eu cheguei na casa da minha mãe por volta de meio-dia. Minha mãe estava lavando a varanda, cantando, feliz da vida. E eu cheguei, brinquei com ela. Falei: dona Ana, passarinho verde beliscou, está muito feliz, de longe dá para ouvir sua voz. Ela olhou para mim, deu um sorriso e falou: não, Paulo, não é nada disso.
é que o Espírito Santo está me falando, hoje é o dia D. Jesus me revela que hoje é o grande dia da minha vida, aleluia, aleluia. Jesus age, gente. Ele fala. Naquele dia, à noite, eu vim para Maringá, saí do Rio, vim para o Maringá. Dia 29 eu estava chegando em Maringá. Vou entrando na casa de recuperação, está escrito Porta da Esperança. Eu olhei aquilo e falei, esperança de quê? Quando eu estou lá dentro, para encurtar tudo aqui, quando eu estou lá dentro da casa de recuperação, 65 moços recuperando. Alguns do Rio de Janeiro logo me identificaram, porque comprava droga lá na Boca de Fumo. Aí começou, falei, o Pepe do Santa Amélia está aí, e alguns que me conheciam, e outros que eu tinha ouvido falar meu nome, aquilo dentro da própria casa de recuperação já criou um reboliço. Chegou um camarada do meu lado e falou assim, carioca, vamos orar. Falei, que parada é essa, compadre? Não sei orar não. Minha mãe tem a Bíblia dela, o tal do Jesus dela, com ele lá, eu estou fora. Falei, não, cara, vamos orar aqui, recupera, não sei o quê. Aí insistiu, falou, vamos ali no lugar de oração. Gente, quando abriu a sala de oração, tinha um bocado de camarada orando, uns 8 com a cabeça raspada, que o coco estava azul, e eles batiam a cabeça no chão e gritavam por Jesus. Falei, paranoia, maluco, tudo doido. Pirou legal, não vou entrar nessa parada. Falei, não entro, compadre, não entro nessa parada não, estou fora. Isso para aí, está tudo aí pirado, meu irmão. Isso aqui é paranoia pura. Não, os caras estão orando. Eu falei, mas que oração é essa? Aí os caras começaram a gritar numas língua estranha. Falei, meu irmão, os caras estão falando uma língua esquisita, uma língua estranha. Falou, é língua estranha mesmo. Falei, mas língua estranha, que língua é essa? Ele falou, é a língua do Espírito Santo. Falei, pô, o Espírito Santo fala esquisito pra caramba, ninguém entende. E o cara insistindo, vamos orar, vamos orar. Aí, quando a pessoa te enche muito, quer dar um migué e sai fora, aí eu olhei para ele e falei, tá bom, meu irmão, como é que é essa parada aí de orar? O homem, quem é que ouve, quem é que entende? Falou aí, fala que como você fala no meio da rapaziada lá, no meio da rapaziada no morro, fala o teu jeito, meu irmão, Jesus vai te entender. Falei, se falar assim, o homem entende? Ele falou, entende. Falei, então vamos lá. Falei, Jesus, eu sei qual é a tua, eu sei qual é a minha, é o seguinte, o bicho está pegando torto, aí sou traficante, sou bicho solto, estou numa parada errada. Agora é o seguinte, se o Senhor resolvesse tirar essa dor que eu estou sentindo, essa doença, me libertar dessa parada, aí quem sabe lá na frente eu paro de fumar maconha, resolvo a tua parada, e a gente fica aqui na terra e está tudo legal. Acabou a minha oração. O cara olha para mim e fala assim, carioca. Eu falei, acho que não diminuiu, não cresceu, não diminuiu não. O homem não quer nada comigo não. Falei, não, meu irmão, você tem que orar com fé. Eu falei, eu orei com fé, meu chapa. Falei com fé. Se ele não entendeu, isso é problema dele. Não, você tem que fechar o olho. Eu falei, olho eu não fecho, meu maluco. O que é isso? Fechar o olho no meio desse maluco dando cabeçada no chão? Eu durmo na cadeira de olho aberto, meu irmão. Vou fechar o olho aqui e gritar que nem eles. Não, você tem que fechar o olho, tem que fechar o olho. Aí eu fechei um olho só, falei, Jesus, não sei qual é a tua, não sei qual é a minha, o negócio está pegando aqui. Aí ele olha para mim e fala assim, pelo poder do sangue de Jesus, fecha os olhos. E eu tinha medo do sangue de Jesus. Porque minha mãe clamava o sangue. Eu vi minha mãe clamar o sangue quando meu pai ia me meter a faca e me abrir no meio, já pertinho assim, e mandar a faca e minha mãe gritar, Satanás, eu te repreendo pelo poder do sangue de Jesus. Na minha casa você não faz uma desgraça. E eu vi a faca voar da mão do meu pai. Eu com a 9 milímetros na cabeça do meu cunhado, pisando ele para matar. Minha mãe vinha correndo e eu explodi a cabeça dele e pensei, vou deixar minha mãe chegar bem mais perto e vou detonar para ela ver que o Jesus dela não faz nada. E minha mãe levantar a mão e dizer, Satanás, eu já te falei, pelo poder do sangue de Jesus, na minha casa você não faz desgraça. E eu apertei e nenhuma bala saiu. Tirei o pé, meu cunhado saiu voado. Virei para o lado, apertei, a bala saiu. Eu falei, que isso, o sangue de Jesus é loucura na boca da minha mãe. Estava chovendo, minha mãe clamava pelo sangue, chuva parava. Gente,
Dava uma dor nas crianças, ela orava, sangue de Jesus tem poder, a dor sumia. E o cara grita do meu lado, fecha os olhos pelo poder do sangue de Jesus. O que você acha que eu pensei? Jesus vai arrancar meus 2 olhos. Eu pensei isso, a faca voou, a arma travou, chuva parava, doença, dor acabava, olho fechado, olho arrancado. Na hora que ele gritou isso, me veio um medão, fechei o olho e gritei, pela primeira vez, Jesus da minha mãe, tem misericórdia de mim. Jesus da minha mãe, tem misericórdia de mim. E comecei a gritar de olho fechado, Jesus da minha mãe. De repente, gente, eu senti uma coisa chegar. E aí me veio um medo. Você já teve medo de arrepiar a sola do pé? Gente, arrepiou até pelo que ia nascer. Arrepiei tudo, um medo, coisa doida, aquela coisa vinha chegando. E eu joguei o corpo para trás, porque me assustou muito. Abri os olhos, aquilo sumiu. A rapaziada que estava orando espalhou, porque eu me joguei por cima deles. Eles gritaram, carioca, o que foi? Falei, nada não. Fechei o olho, a coisa estava vindo. Abria, sumia, fechava, era uma loucura. Sabe o que eu fiz? Falei, vou fechar meus olhos e gritar pelo Jesus da minha mãe até esse bicho sumir. Fechei meu olho e comecei a gritar, Jesus da minha mãe, tem misericórdia de mim, Jesus da minha mãe, e aquilo foi chegando, aumentando, e a coisa piorando. Daqui um pouco aquele ser para, coloca a mão sobre a minha cabeça, é como uma tocha de fogo, parecia que o fogo entrava por dentro, começou a queimar, eu comecei a gritar, Jesus da minha mãe, comecei a chorar, e toda a minha vida passando como uma tela de cinema, meu passado, minha história, crime, violência, trauma, medo, tudo era diluído naquele fogo, e o ser com a mão sobre a minha cabeça diz assim, Paulo, eu sou Jesus da tua mãe, eu falei contigo naquele lugar, eu te trouxe para aqui, eu perdoo os teus pecados, eu te liberto dessa dor, eu te encho com o meu Espírito Santo, e você vai ser profeta e apóstolo entre as nações, eu sou Jesus. Aleluia. Aquele momento, eu ouvi um som de muitas vozes, cânticos espirituais, e tive uma visão de céu aberto, os anjos descendo em cânticos, e a voz de cântico entrava dentro de mim, e eu comecei a cantar, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu estava com 42 quilos de peso, magro, doente, 15 anos de cadeia para tirar, 250 gramas de maconha dentro da mala. Jesus me enche com o Espírito Santo. E fala que eu vou ser profeta. E eu pensei o que é ser profeta. E agora o que é profetizar. O que é ser apóstolo, não sabia nada. Começa, naquele momento, Jesus muda a minha vida. Esse rapaz estava mandando eu orar, calma tudo aquilo ali. Ele olha para mim e falou assim, carioca, teu rosto está diferente, cara. Falei, rapaz, aconteceu uma coisa esquisita aqui. E contei para ele, ele falou, é o Espírito Santo que está dentro de você. Falei, se é o Espírito Santo, eu não sei, meu amigo, mas eu sei que eu estou numa alegria aqui por dentro. Eu sinto paz. Ele falou, é Jesus. Falei, o que eu faço para continuar com essa alegria? Ele falou, 3 coisas você tem que fazer. Primeiro é orar. Eu falei, orar essa parada aqui? Ele disse, é. Falei, então vou continuar assim. Segundo, é jejuar. Eu falei, o que é jejuar? Ele falou, ficar sem comer. Eu falei, isso também é fácil, que na cadeia eu fazia greve de fome. Então vou também fazer, vou ficar sem comer. Terceiro, é ler a Bíblia. Eu falei, ler é mais difícil, que eu não sabia ler direito, mas eu vou aprender e vou ler para a glória de Deus.
e passei 48 horas sem comer, sem beber água, para entender o que Jesus estava fazendo na minha vida. Ali comecei a ser cheio do Espírito Santo. Deus começou a me encher, cheio do Espírito Santo. E quando tinha 3 meses de casa de recuperação, já estava completamente transformado e o poder do céu era muito forte na minha vida. Passei 9 meses recuperando e voltei para o Rio de Janeiro. Quando cheguei em casa, meu pai me viu, cheio de Deus, cheio da graça. A transformação levou meu pai a cair de joelhos e pedir a mim para orar por ele, para Jesus salvar ele, e Jesus salva meu pai. Aleluia. Todos meus irmãos se converteram. Hoje, a casa da dona Ana serve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus 9 meses de recuperação me fez voltar para o Rio de Janeiro. Me apresentei à sociedade, me apresentei à polícia. Fui sabatinado, fui interrogado. Cristo me tirou da cadeia, agora liberto. E um dia eu pude ver no Canal 6, na época TV Tupi, lá no Rio de Janeiro, uma foto minha estampada, bem grande, escrito Paulinho, traficante, assaltante à mão armada, vulgo PP, o homem recuperável. E de repente aquela foto começou a descer e a outra empurrando de cima para baixo. Hoje, Paulo Canuto, liberto pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, pregador do Evangelho. Aleluia. Aleluia. Você crê que Deus pode mudar as coisas? Quem crê, levante a mão aí, diga glória a Deus. Dali para frente minha vida mudou. Não sou Adão, mas ganhei uma Eva. O nome da minha esposa é Eva. Casei com Eva. Aleluia. Somos casados 34 anos, vai fazer. Tenho 2 filhos, também não é Caim nem Abel. Um é médico, o outro é pastor. Aleluia. Abri igreja por esse Brasil afora, casas de recuperação em quase todo esse Brasil, dentro do continente europeu, na Ásia, África, levando o poder do Evangelho. Hoje, com 61 anos de idade, eu acredito que eu estou começando uma nova etapa ministerial. Aleluia. Porque eu creio neste Jesus. Jesus te trouxe da onde você estava para aqui, porque Ele tem um propósito na sua vida. Davi agora é cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele vai derrubar Golias. Cheio do Espírito Santo, ele vai reinar como rei em Israel. Eu dei só um pouquinho do testemunho para você entender que tudo que fizeram contra você, o que você fez por causa dos seus medos, dos seus traumas, das suas frustrações, não é suficiente para destruir o que Deus pensa por você. Tudo que a sua boca falou, profetizou, pronunciou negativamente, não é suficiente para impedir Jesus de buscar uma oportunidade em você. Dia 29 de abril, ali embaixo das mãos de Jesus, quando para aquilo tudo eu estou mudado. Eu olhei a hora, era 3 horas da tarde, 15 minutos, do dia 29 de abril de 79. Muito frio aqui no Paraná, lá em Maringá. Muito frio. O Rio estava com seus 38 graus. Ali estava cerca de 0 grau. Eu levantei minha mão e disse: Jesus, agora tu não é só mais o Jesus da minha mãe. Tu é o meu Jesus e o Jesus da minha mãe. Porque o Senhor tem boca e fala, tem perna e anda, e tem mão e toca. Será que Ele não está aqui olhando por você? Feche os seus olhos. Não quero tomar muito tempo, vocês cantaram um tempão gostoso.
Eu não quero tirar o brilho de todo louvor e toda a unção de alegria que eu vi aqui em vocês. Só um pouco desse testemunho. Mas feche seus olhos. Se você sente que tem alguma coisa que tem que mudar dentro de você, se você quiser levantar toda a igreja, pode colocar de pé todo mundo. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui na frente, eu vou orar, sua vida vai mudar. Se você sente que tem alguma coisa, hoje Deus precisa, como fez em Davi, fazer em mim, mudar a minha vida. Deus abençoe vocês que estão vindo pelos corredores. Hoje, eu vou derramar sobre você o chifre de azeite. Ganaste, colabastrai pelo chorginas, clavantore plo devas. Eu era um poço de miséria. Eu era o lixo da sociedade. Mas com 25 anos, lá no Rio de Janeiro, agora eu com 25 anos, cheguei na casa de recuperação, ainda com 24, saí de lá com 25. Fevereiro de 80, eu estava chegando no Rio de Janeiro. Naqueles dias, a própria polícia vinha atrás de mim para trazer pessoas drogadas, porque o juiz declarou a minha liberdade e que eu estava liberto para a glória de Deus. Você passa a ser útil. Dentro da minha casa, eu era o terror. Minhas irmãs tinham medo de mim. Os vizinhos do lado da esquerda tinham medo. As portas fechavam. Agora, a minha casa é cheia de gente pedindo oração. Quando eu saí dali, deixei uma igreja com 550 pessoas tomando Santa Ceia. 2 anos e meio depois, e fui embora para as missões. A nossa vida muda e a gente passa a ser útil. E você se sente útil a Deus. Por isso feche os seus olhos. Há um propósito de Deus. Você não está aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. E eu nem sabia que estaria aqui hoje. Eu vim saber que estaria aqui hoje ontem. Não foi, pastor? Ontem, conversando com o pastor, porque estava marcado para mim estar amanhã. Mas conversando, de repente o pastor Djalma falou que eu estava livre, queria ver um lugar para me pregar. O pastor falou, não, vou ter uma reunião de jovens lá, vai ter pastel, então vamos para lá. E eu já vim, já comi pastel, né, pastor? E agora estou pastelando a santidade de vocês. Amém? Pode ser que essa noite de pastel seja a noite da mudança, da cura da sua alma. Eu sou um ser sem trauma, eu sou um ser sem frustração. Sou um ser sem nenhuma coisa ruim que eu tinha. Eu era o caos, gente, eu era péssimo. Eu era uma coisa, eu não tenho nem como explicar. Para mim não existia esperança. Talvez tiraram de você coisas que não vão devolver mais para você. Mas Deus pode substituir o que tiraram de você por algo sobrenatural. Aleluia. Talvez feriram você e a ferida virou crônica e não estão nem aí. Mas hoje Cristo vai curar você. É interessante, ainda hoje quando eu converso, um mês atrás eu estava no Rio de Janeiro conversando, meu pai hoje tem 87 anos, conversando com ele, e aconteceu de entrar algumas conversas, e ele olha para mim, para minha irmã mais velha, e diz assim, eu acho que eu fui o melhor pai do mundo. Eu olhei para minha irmã, ela olhou para mim, e deu um sorrisinho maroto, falou, o cara
acha que foi o melhor pai do mundo. É assim, gente. As pessoas arrancam pedaços da gente. E quando você começar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, hoje 36 anos, depois eu converso com meu pai de liberto, 36 de liberto. Ele diz que foi o melhor pai do mundo. As pessoas não têm a noção do mal que te causou quando mexeu com coisa preciosa sua, quebrou seu sentimento, fragilizou suas emoções, pisou nos seus desejos. Estão nem aí. Mulher espancada por maridos, pisada. Meu pai olha para minha mãe hoje, minha mãe com 85 anos, e diz para ela que ele foi o melhor marido do mundo. E ela olha assim e balança a cabecinha e diz: é, fazer o quê? As pessoas tiram coisas da gente e não tem noção do mal que nos fez, como nos deixou tão ruim, como nos deixou tão perverso, gerou ingratidão dentro da gente, gerou ódio. Ah, se Jesus não chega, ah, se Jesus não chega na minha vida, com certeza eu estaria morto, com certeza. E se tivesse vivo, como estou hoje, estaria no fundo de uma penitenciária, todo destruído. E quem me jogou lá, talvez nem iria me visitar. Mas Jesus chegou, aleluia. Ele baixou nós. Nunca me perguntou por que eu entrei nas drogas, nunca me chamou de bandido, nunca pisou, só olhou para mim e disse: Paulo, eu sou o Jesus da tua mãe, eu te trouxe aqui, eu perdoo os teus pecados, eu te liberto, eu saro esta enfermidade e eu te encho com meu Espírito Santo, e você vai ser pregador, aleluia. Olha que coisa gloriosa é Jesus. Ele está aqui nesta hora. Quem pode levantar a mão para saudá-lo, para dizer obrigado? Jesus está aqui, a unção dele está aqui. Ele está olhando para você, ele está vendo o teu medo, ele está vendo o teu trauma, ele está vendo essa ferida que abriram há pouco tempo, está tão dolorida ainda. Moça, moço, pessoas que foram violentadas sexualmente pela pessoa que você mais confiava, pessoas que de repente usou teu corpo sexualmente, pisou em você. Jesus está aqui. Parece quando o Senhor colocou Samuel diante de Davi, parece que Davi olhou e falou: logo eu, porque eu? Samuel virou um chifre de azeite. E quando aquele óleo bate na cabeça de Davi e desce pela sua face e vai cobrindo o seu corpo, uma unção sobrenatural, uma alegria sobrenatural, uma certeza que vai dar certo, aleluia, entra em Davi. E quando Davi se levanta dali, ele não é a mesma criatura mais. Você não será mais a mesma criatura. Do dia que você chegou para Jesus, tudo mudou.
Você que está aqui na frente, coloque sua mão sobre o seu coração. Eu não dei o testemunho todo, mas dei vamos dizer assim, 1/3 desse testemunho. Mas o que você ouviu é suficiente para mudar você. Pai, mãe que estão aqui, Deus pode salvar seus filhos. Marido, Deus pode salvar sua esposa. Esposa, Deus pode salvar seu marido. Filhos, Deus pode salvar seus pais. Deus pode mudar a história da sua vida. Deus quer usar você. Deus quer levantar você. Você está aqui porque Deus vai te usar. Aleluia. Oh! Epa, sanaricoba labachérias, gemessuriandas, floibaxenegas. Essas mãos que foram usadas para o crime, Deus começou a usar lá no Rio de Janeiro, na rua que eu morava, paralítico andando, e todo mundo dizia: o PP. Não mudaram o meu nome, eu ainda chego lá. As pessoas ainda me chamam de PP, os mais antigos. Você não pode mudar seu passado. Ninguém muda o passado. Seu passado sempre vai ser visto como passado. Mas você pode mexer hoje no presente e mudar o teu futuro. Aleluia. Você pode mudar o teu futuro. Você pode dizer hoje: a minha vida vai mudar, aleluia, porque o Espírito Santo está me enchendo de poder, porque eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Deus, eu não quero tomar o tempo da tua igreja. Eu quero que esse tabernáculo, como o tabernáculo de Davi, oh Senhor, seja cheio como Davi foi, que o óleo esteja sendo derramado aqui agora, que haja cura interior neste momento, que haja libertação dos traumas, dos medos, das desilusões. Meu Deus, que haja cura no coração deste moço, desta moça, desta mulher, deste homem. Que haja, Senhor, um preenchimento com a presença do Espírito Santo. Que todas as cicatrizes, todas as feridas, sejam agora, Deus, tiradas em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, age aqui, Espírito de Deus. Como o Senhor foi derramado em forma de óleo sobre Davi, está sendo derramado aqui em forma de glória sobre esses que estão aqui no altar, diante do altar. Como profeta, eu libero sobre eles, Senhor, a unção da restauração, a unção da restituição, a unção da recuperação. Que haja milagre nesta hora. Que todos os traumas, toda frustração, toda desilusão, todo pecado cometido seja perdoado e cancelado agora, em nome de Jesus. Seja silenciada as vozes do acusador, as vozes malignas, sejam silenciadas agora. Toda voz maldita, Deus, seja cancelada agora. Fale comigo assim: Senhor Jesus, eu recebo a unção do Espírito Santo para uma libertação completa. Senhor Jesus, a minha alma foi muito ferida, muito machucada, e a minha alma está te clamando agora. Ora vem, Senhor Jesus, venha me restituir
com o Espírito Santo, traz a tua unção, traz a tua glória. A igreja que está aqui pode levantar a mão e dizer isso: Senhor Jesus, restaura agora a minha alma, tira da minha vida todo trauma, toda frustração, toda desilusão, todo fracasso, toda insegurança. Sai agora, em nome de Jesus. Eu recebo uma nova unção de cura interior, cura espiritual, para te servir, Senhor. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor para a glória de Deus. Aplaude ao Senhor bem forte. Bem forte, igreja. Bem forte, que Ele merece. Aleluia.